medida nas decisões que afetam o nosso coletivo enquanto nação livre e independente. Infelizmente, alguns sonhos e aspirações ainda estão por cumprir. 44 anos depois de 25 de abril de 74, temos um país a duas velocidades, um litoral desenvolvido, povoado e um interior abandonado e despovoado. Temos uma porcentagem significativa da nossa população a viver com poucos recursos, em alguns casos no limiar da pobreza. A repartição dos recursos do país é profundamente injusta e desequilibrada. Hoje é importante percebermos que, para ultrapassar estes constrangimentos, é necessário estabelecer consensos em determinadas áreas que possibilitem a construção de reformas estruturais que envolvam os partidos políticos e as forças sociais do nosso país. Se é certo que aqueles que exercem o poder legitimado no sufrágio universal têm o dever de governar, devendo fazê-lo com os compromissos assumidos e o respeito pelas oposições, não é menos certo que quem quer que seja que esteja na oposição deve igualmente ter noção da responsabilidade que lhe cabe no exercício do poder democrático e do contributo que deve dar para um debate saudável com vista a alcançar decisões mais corretas. É por isso que saudamos o esforço e a comunidade do Partido Social Democrático a nível nacional em estabelecer consenso e assumir compromissos em áreas tão importantes para o futuro de Portugal e dos portugueses. Alguns acordos já assinados e outros já divulgados poderão ser assinados e representar uma realidade positiva para o país. Assim, sejam respeitados por todos. Esta conjugação de esforços é mais importante quando falamos de um outro valor de abril, desenvolvimento justo e equilibrado ao país. Sabemos que este é um dos maiores problemas do país, já que conhecemos atrás, e só podemos estar satisfeitos se em todas as parcelas do todo nacional existir o mesmo esforço, a mesma determinação e os meios necessários para que as oportunidades sejam iguais e o desenvolvimento da política. O Portugal foi uma das alavancas mais relevantes de tudo que alcançar, mas claramente insuficiente. Temos consciência daquilo que foi feito em todo o país pelo poder local democrático. A eleição direta da construção de edifícios que a autonomia administrativa financeira das autarquias são marcos históricos na nossa vida coletiva e que foram determinantes para o desenvolvimento pela generalidade dos autarcas em todo o país, levando os outros passos e lugares no progresso e desenvolvimento do que diz respeito à melhoria das condições da vida básica para qualquer pessoa. Almodóvar não foi exceção e os seus autarcas de município e freguesia do nosso Conselho, que ao longo de todos estes anos desempenharam funções nestes órgãos, quero deixar uma palavra muito sentida de agradecimento por todo o trabalho no vosso desenvolvido. Mas hoje existem novas responsabilidades, novos desafios que exigem novas respostas e que tornam imperiosa a necessidade de uma discussão aberta, clara e transparente em torno da descentralização de competências em áreas tão sensíveis como a educação, a cultura, o ordenamento do território, o ambiente, a proteção, a valorização do nosso património, a saúde, a ação social e o sistema produtivo. Sabemos que a descentralização mais rápida ou menos rápida, com mais áreas ou menos áreas, irá inevitavelmente acontecer. Da nossa parte, estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades. Temos um projeto para o Conselho, sabemos o que queremos para a nossa região e não temos dúvidas que as nossas políticas de proximidade são aquelas que produzem melhores resultados e que permitem uma maior economia de recursos financeiros. É por isso, sabendo a importância das políticas regionais, cooperação inter e supramunicipal, é determinante aquilo que nós, responsáveis políticos locais, no poder ou na oposição, estamos a fazer hoje pelos nossos conselhos e pelas suas populações. Portugal atravessa, neste momento, um bom momento político, macroeconómico, redução do déficit, crescimento económico, aumento da oferta de emprego. São dados importantes, positivos, mas com um sinal que nos deve preocupar, pois tudo isto está longe de corresponder a que nós gostaríamos que efetivamente acontecesse. A oferta de emprego é ainda de salários baixos e a redução do déficit tem uma fatia significativa suportada por uma grande carga fiscal dos portugueses e das empresas. No entanto, o atual quadro com um olhar diferente para o interior do país. Por boas razões, tendo atenção à situação macroeconómica, por más razões, nos lembro da tragédia que afetou sobre nós os incêndios do verão passado. Por tudo isto, nós temos de estar preparados
para que Almodóvar esteja sempre na linha da frente do desenvolvimento da qualidade de vida, com uma posição determinante em toda a região em que está inserida. Desde já, encontrar mecanismos que permitem a todos nós, cidadãos e cidadãs, uma maioria de participação cívica na nossa vida coletiva, de modo a podermos influenciar o nosso futuro individual e coletivo, trazendo uma melhoria democrática, mais oportunidade e mais justiça social. Reafirmamos a nossa vontade de trabalhar para encontrar melhores soluções para o nosso Conselho e faremos, dentro das circunstâncias existentes, tudo o que nos for possível para que isso aconteça. Mas não podemos deixar de referir um novo paradigma criado com o resultado das últimas eleições autárquicas. Uma maioria absoluta traz mais responsabilidade perante as pessoas e as instituições do Conselho e ainda exige mais transparência nos procedimentos e humildade na gestão. Existe rigor na aplicação dos meios públicos, existe respeito pela democracia e pelas pessoas, existe políticas de informação e transparência, existe definição de prioridades nos investimentos estruturantes que o Conselho necessita. Existe especial preocupação para os mais desfavorecidos. Para nós, eleitos pelo PSD, na defesa do que entendemos dos valores de abril e sem prejuízo da nossa concepção sobre o mundo, o país ou a região, somos cidadãos interessados e participativos na vida do nosso Conselho. Para nós, será sempre o mais importante. O 25 de abril trouxe a liberdade e a democracia e trouxe também o poder da responsabilidade. A nossa responsabilidade enquanto autarcas é termos equilíbrio na aplicação dos meios colocados à nossa disposição e procurar que esses meios possam potenciar e desenvolver os recursos que cada comunidade possui e que o resultado desses desenvolvimentos chegue a todas as pessoas e que o futuro nunca seja posto em causa. Por isso, trabalharemos com toda a determinação para que o município de Almodóvar desenvolva as políticas corretas nas várias áreas, nomeadamente na ação social, na cultura, na educação, no desporto, no desenvolvimento económico e na nossa afirmação enquanto Conselho de Progresso e Futuro. Viva Almodóvar, viva o 25 de Abril. Muito obrigado. Agradecer pela participação do Partido Social Democrata nas palavras de Jorge Marques, feito, Sr. Luís Martins. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Secretário, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras e Sr. Vereador, Excelentíssimos Srs. Deputados e Senhoras Deputadas na Assembleia Municipal, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores representantes das entidades públicas, civis, militares, religiosas e forças vivas do Conselho aqui presentes. Excelentíssimos concidadãos, permitam-me que comece a minha intervenção com duas pequenas notas introdutórias. Uma nota primeira, em meu nome pessoal, agradecer ao Grupo Municipal do Partido Socialista a oportunidade e a honra que me dá, enquanto membro deste grupo e representante da JS nesta Assembleia Municipal, ser hoje o porta-voz dos desejos e dos sentimentos de todos os socialistas do Concelho de Almodóvar neste momento solene de enorme simbolismo para todos nós. Uma segunda nota para saudar a iniciativa que ontem nesta mesma sala se realizou por iniciativa da Assembleia Municipal de Almodóvar e o agrupamento de escolas. A realização de uma Assembleia Municipal jovem que contou com a participação dos alunos do 4º ano do ensino básico de todas as escolas do Concelho de Almodóvar. O entusiasmo que ontem pude testemunhar em todos aqueles jovens e a pertinência das suas questões e propostas são um sinal de esperança no nosso sistema democrático e devem ser encarados por todos aqueles que, como nós, têm uma participação cívica e política ativa no nosso Concelho como um fator acrescido de responsabilidade e motivação para pautarmos sempre a nossa ação política pela ética, pelo rigor e pela transparência.
Ontem pude testemunhar que o desinteresse e o alheamento das novas gerações em relação à participação política não é um problema de berço. É sim o resultado de vários exemplos de um poder político muitas vezes desinteressado, muitas vezes distante e não tantas vezes corrompido por interesses que não os do povo. Cabe a cada um de nós contribuir com o exemplo da sua ação política e cívica para uma renovada esperança num sistema democrático feito com o povo, para o povo e a pensar no bem-estar do povo. Nas pessoas do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Francisco Abreu, da Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas, Maria João, saúde todo o pessoal docente, todos os funcionários do Agrupamento de Escolas, da autarquia e de apoio à Assembleia, que contribuíram para a realização deste simbólico momento de celebração da democracia e dos valores de Abril. Ter uma escola pública que entende que tão importante como transmitir conhecimentos é formar cidadãos informados, participativos e informados para isso, e motivados para exercer uma cidadania ativa e ter um órgão político que entende que é cada vez mais premente estimular a participação cívica das novas gerações são sinais positivos de que continuamos, enquanto sociedade, empenhados em manter viva a chama dos valores de Abril. Minhas senhoras e meus senhores, há precisamente 44 anos, o movimento das Forças Armadas e os capitães de Abril resgatavam da noite e do silêncio de 40 anos de fascismo a liberdade da geração dos meus pais e dos meus avós. A paz e a ousadia desses homens, na sua grande maioria jovens, permitiu que outras tantas gerações, como a minha, vivenciassem as oportunidades de nascer e crescer livres, abertos a uma Europa e um mundo que então desconhecíamos. É com esse sentimento de gratidão e reconhecimento que hoje aqui me apresento como membro de uma geração que não tem vivido a guerra, a fome, a miséria, a censura, as prisões políticas, o exílio, a tortura ou as ramonas que vinham buscar aqueles que outros denunciavam por ousarem pensar diferente. Não é, nem nunca será, uma geração ingrata e continuará a lutar, ainda que hoje em liberdade, por um país sempre mais democrático, mais justo, mais igual e mais fraterno. Nasci 26 anos após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Pertenço a uma geração que é grata por todas as oportunidades que Abril nos abriu. Grata pelo Serviço Nacional de Saúde, que permitiu tantas melhorias ao nível dos cuidados de saúde às nossas populações. A título de exemplo, no início da década de 70, eram mais de 40% as crianças que morriam entre o nascimento e os 4 anos de idade. Hoje em dia, esse valor não ultrapassa os 3%. Uma geração que é grata por ter estudado numa escola pública universal e obrigatória, que é hoje o principal veículo no combate às assimetrias sociais e à promoção da igualdade de oportunidades. Uma geração que é grata pelo salário mínimo nacional, pelo 13º mês, pelo subsídio de férias, pelo direito à greve ou pelos contratos coletivos de trabalho que vieram acrescentar às relações laborais a dignidade até então inexistente. Grata por não ter sido obrigada a combater no ultramar, ao contrário dos mais de 9.000 jovens portugueses que lá morreram ou dos 40.000 que ficaram incapacitados em nome de uma guerra sem razão. Grata por se poder expressar livremente, por poder escolher e partilhar as suas opções políticas e ideológicas e por homens e mulheres poderem hoje, em liberdade, através do voto, escolherem os cidadãos que servem o seu país nos mais diversos cargos políticos do nosso sistema democrático. Por tudo isto e por tantas outras conquistas que Abril nos permitiu, pertence a uma geração grata a todos aqueles que durante 48 anos não calaram a sua voz. A todos aqueles jovens militares que nas primeiras horas da madrugada de 25 de Abril de 1974, ao sinal sonoro do poeta que cantava "O povo é quem mais ordena", saíram da Escola Prática de Cavalaria de Santarém e marcharam rumo a Lisboa para, nas palavras do saudoso capitão Salgueiro Maia, acabar com o estar aqui a pescar. Minhas senhoras e meus senhores, o golpe militar que se transformou em revolução quando o povo saiu à rua de cravo em punho viria a marcar definitivamente
o início de um caminho que marcou a história recente do nosso país. O caminho do desenvolvimento e do progresso social. O poder local democrático foi provavelmente a conquista de Abril que mais contribuiu para o desenvolvimento social e económico que alcançamos ao longo destes 44 anos de democracia. Embora este desenvolvimento não atinja ainda o nível que continuamos a sonhar e almejar, há um bocado de exemplos um pouco por todo o país e também no nosso Conselho que refletem a importância que o poder local democrático teve em áreas como a promoção da coesão territorial, infraestruturação e modernização do território, a emancipação social, o investimento em áreas como a prestação dos cuidados de saúde, a qualidade da oferta educativa, na promoção do acesso à cultura ou no combate às desigualdades. É merecedor do nosso sincero reconhecimento o trabalho desenvolvido por todos os homens e mulheres que nos diversos órgãos autárquicos contribuíram para esse legado de desenvolvimento. Mas em política, o trabalho nunca estará, nem nunca está concluído. As necessidades de hoje não são as de ontem, e os retos de amanhã seguramente não poderão ser respondidos com as respostas de hoje. Aos atuais e futuros autarcas, novos e importantes desafios se continuarão a colocar e o sucesso do sistema democrático muito dependerá da sua capacidade de se conseguir permanecer fiéis ao espírito e aos valores de Abril. O bem-estar das populações e a construção da qualidade de vida que ambicionamos para o nosso Conselho são desiderados para os quais todos, em conjunto, com rigor e exigência, temos a obrigação de trabalhar. Minhas senhoras e meus senhores, o mundo atual continua repleto de desafios. O extremismo religioso e o terrorismo entram-nos todos os dias olhos adentro. Os movimentos extremistas e nacionalistas crescem consideravelmente em diversas partes do mundo. O racismo, a xenofobia e o discurso de ódio proliferam e surgem cada vez mais sinais de sistemas democráticos cujos alicerces começam a tremer. Importa, por isso, hoje, mais do que nunca, aproveitar este momento de celebração da democracia para recordarmos que a defesa da mesma se deve fazer todos os dias e que se faz na prática da defesa e do respeito pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, pela liberdade sexual, pela proteção dos mais frágeis e, acima de tudo, com a participação ativa de todos enquanto cidadãos informados e responsáveis. Para os socialistas, o 25 de Abril e o cravo que hoje nos para ao peito continuam a ser o símbolo da utopia, o símbolo da luta diária por uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária e com mais emancipação social. Para os socialistas, fazer cumprir Abril é o desígnio que nos motiva todos os dias na nossa ação cívica e política. Por isso, para um socialista, a defesa do Estado Social, o rigor, a responsabilidade e a transparência na gestão do erário público, a procura da eficiência na gestão pública enquanto garante da prestação de um serviço público de qualidade, têm de ser sempre prioridades. Da mesma forma, a promoção de políticas participativas, a criação de mecanismos de envolvimento e auscultação da sociedade civil, a criação de mecanismos de escrutínio e fiscalização da ação dos eleitos não podem ser descurados em momento algum. Estas são provavelmente as lutas que teremos que travar hoje com mais veemência se queremos combater o descrédito dos portugueses em relação à política. Estas são as lutas que temos que travar hoje se quisermos fazer cumprir a luta que já escrevia Almeida Garrett: o maior inimigo da liberdade é o indiferentismo. Minhas senhoras e meus senhores, terminarei a minha intervenção com uma palavra especial dirigida a todos os jovens almodovarenses, os da minha geração e os mais novos. Uma palavra de desinquietação, de motivação e de coragem. Alguns deles aqui presentes. Caros amigos, colegas, conterrâneos, jovens almodovarenses. Sempre que vos disserem que somos jovens demais para saberem o que a vossa comunidade precisa, o que a vossa escola precisa, o que a vossa rua precisa, o que o vosso bairro precisa, o que a vossa freguesia precisa,
o vosso concelho precisa, a vossa região ou o vosso país, meus amigos, sempre que vos disserem que são novos demais para conseguirem fazer o que é preciso, lembrem-se, nós temos um legado para cumprir, um legado de Abril. E lembrem-se também que naquela saudosa madrugada de 25 de abril de 1974, os homens que marcharam de Santarém para Lisboa, que devolveram a liberdade à geração dos nossos pais e dos nossos avós e que nos permitiram a nós nascer e crescer em liberdade, tinham na sua grandíssima maioria pouco mais de 20 anos e eram liderados por um homem de 29 anos. Os valores, os princípios, a responsabilidade e a competência não têm idade. Por outro lado, têm rostos, têm a coragem, têm a determinação e têm provas dadas. Nunca se resignem, nem mesmo quando verem o capitalismo ou o compadrio a conquistar lugares ou oportunidades, porque já escreveu o poeta. Mas há sempre uma candeia, dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Vivam o 25 de Abril, vivam os jovens almodovarenses, viva a Almodóvar, viva Portugal! Terminamos as explicações dos partidos com assento na Assembleia Municipal de Almodóvar. Dando continuidade a esta sessão, vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, António Bota. Muito bom dia a todos, caríssimo Presidente da Assembleia, caríssimos secretários da Assembleia, caros colegas vereadores, senhores deputados, caríssimos representantes das entidades oficiais, Corpo de Bombeiros, Associação de Bombeiros, Agrupamento de Escolas, Paróquia, Santa Casa, enfim, todas as instituições que de alguma maneira colaboram no tecido social e empresarial deste Conselho, a todos aqueles que, não tendo representação política nesta Casa, também cá estão, militantes ou seguidores de forças políticas, a todos vocês, caros cidadãos e caras cidadãs, o nosso muito bom dia. Ontem tivemos, de facto, como já foi aqui mencionado, uma experiência muito confortante naquilo que respeita à nossa juventude. Por essa razão, e também porque fui há pouco tempo agraciado com essa vantagem daquilo que é uma nova geração, daquilo que é um futuro risonho para todos nós, o discurso que vou apresentar hoje não tende em focar em demasia aquilo que todos nós vamos falar das infraestruturas, das conquistas, daquilo que se fez no 25 de Abril, mas sim tirando o saudosismo e colocando aqui uma vertente talvez mais de empenho e de tentativa de mostrar à nova geração ou à nossa geração a importância da nova geração. Portanto, não querendo ser desigual, mas querendo ser de facto, querendo dar um contributo para esta sessão, querendo contribuir para a democracia e para o seguimento e continuidade dos valores democráticos e de liberdade, espero estar à altura, de facto, de cumprir aquilo que são os discursos do 25 de Abril, no sentido de invocar a importância desta data, não descurando os valores que dela conquistámos, mas seguindo para um cariz ou para uma tentativa de encontrar ou de sensibilizar a nossa geração para as gerações vindouras. E faço isto porque, de facto, o 25 de Abril já aconteceu há 44 anos. Mas, tendo já 44 anos, continua a ser um evento, continua a ser uma data jovem. E mesmo sendo uma data jovem, é já hoje um património para todos nós, apesar de não ter ainda essa classificação oficial.
Vejamos, se não fosse jovem, como se justificaria que o nosso 25 de Abril tivesse tanto texto escrito, tantos discursos, tantos cravos distribuídos, tantas aulas dadas, tantas movimentações políticas, tantos debates, tantas sessões em todos os municípios portugueses, que, tal como o município de Almodóvar, há já 44 anos, que evocam todos os anos e que enaltecem esta data, que existisse tanto livro escrito, tantas aulas dadas sobre o acontecimento, tanta história escrita e tanta história escrita e tanta análise política sobre o 25 de Abril. E depois de toda esta atividade, depois de tanto ser falado, de tanto ser mexido e de tanto ser discutido, o facto é que o 25 de Abril de 1974 continua ainda vivo em todos nós, como se tivesse acontecido ontem. E continua ainda, para todos nós, a ser motivo de celebrações e comemorações em pelo menos 300 municípios de Portugal, em comunidades no estrangeiro, e é comemorado em todas as áreas e forças e plataformas políticas que nós temos conhecimento no nosso país, e sempre como se tivesse acontecido ontem. Portanto, essa dinâmica, essa atividade, só pode ser sinónimo de juventude, de irreverência, de procura permanente para melhorias, para inovar e para se identificar à medida que os anos passam. Com 44 anos, temos uma data jovem. Tão jovem que todos defendemos e todos mimamos como se de uma criança realmente se tratasse. E eu estou convencido que vai ser assim durante muitos anos. Estou convencido que esta criança vai amadurecer, mas que a sua fase de infância durará um período fora do normal, como está provado até agora, e que teremos ainda uma adolescência pela frente, longa e certamente um pouco conturbada. Duradoura e persistente nas suas ideias para manter os valores conquistados e a sua identidade. E será difícil em termos de definição, em termos de adaptação e de procura de uma identidade que é sua, é própria e que foi conquistada no dia 25 de Abril de 74. E porque estou convencido deste trilho, que será certamente difícil para as novas gerações, continuarei a preservar o que conquistámos em 74. Continuarei a defender que todos devemos continuar a ensinar os conceitos de liberdade e de democracia às nossas crianças, aos nossos adolescentes, até mesmo a alguns dos nossos adultos. Por mim, julgo que ao continuar a agir dentro destes pressupostos, dentro destes conceitos, serviremos de modelo para as gerações vindouras, serviremos de modelo para as gerações que ainda hoje são crianças, mas que amanhã ocuparão os nossos lugares. Afinal de contas, somos nós quem educa as crianças e os jovens da nossa vida. E peço-vos ajuda nesta tarefa educativa ao longo das nossas vidas. Caros cidadãos, caras cidadãs, esta dinâmica, esta continuidade em abordar o tema do 25 de Abril só é possível porque este acontecimento está sempre no nosso subconsciente. É um património de Portugal. Está lado a lado com outros patrimónios, tal como o nosso canto alentejano, como os galhos, como a dieta mediterrânica ou como o fado. É diferente, mas é um património. Simplesmente não olhamos para este tipo de património do mesmo modo, nem com o mesmo tipo de respeito que temos quando se trata de ouvir um grupo de canto alentejano. Mas olhamos para este património com o respeito que todas as gerações merecem olhar para ele. O 25 de Abril também é um património no sentido cultural, porque marca uma geração e porque inicia um tipo de cultura de liberdade e democracia que acabou por definir o caminho para um país diferente, para agentes diferentes, para uma educação diferente, para discussões diferentes, para melhorias em todas as áreas da sociedade. Enfim, é educativo porque nos deu um mundo diferente do que seria o mundo sem a liberdade que conquistamos. E para outros, pelo menos, deu-nos uma maneira diferente de ver o mundo. É também um património educativo no sentido total da sua palavra,
porque celebramos esta conquista democrática todos os anos, há 44 anos, sem pudor, sem constrangimentos, com liberdade, mas sabendo manter afastado, certas vezes, algum libertinismo, com responsabilidade cívica. É património educativo, porque com esta data e com os conceitos que nela foram adquiridos, com os valores que foram apreendidos e conquistados, estamos a educar uma geração que não saberia nunca o que é a falta de liberdade ou a falta de democracia se não tivéssemos tido essa capacidade de aprender e também de educar ao longo destes 44 anos e, consequentemente, saber hoje apreciar as diferenças que existiam em 74 e a vida cotidiana que hoje vivemos ao lado dos nossos filhos. E é para essa geração moderna, para os que vivem hoje dependentes de uma tecnologia diária e permanente, para os que nunca sentiram a falta de liberdade de expressão, para esta geração que nós todos trabalhamos, que nunca sentiu nem nunca viveu o medo de manifestar, ter algo contra, porque nós, lá atrás, em 74, fizemos esse trabalho, é para toda esta geração moderna que teremos que continuar a utilizar este património educativo, continuar a educar para que todos eles agarrem esta liberdade que outros conquistaram pelo nosso bem-estar, que agarrem esta liberdade com todas as suas forças, sem exageros, sem ofensas, mas com toda a força possível, toda a motivação e toda a vontade que lhe possamos passar como testemunho. Temos que continuar a educar os nossos jovens para que mimem a liberdade, para que a defendam com tudo o que têm, e para que esta data, ou melhor, o significado desta data, seja o nosso património, mais um título, neste caso, cultural, educativo ou reeducativo, de que Portugal tanto se orgulha. Para isso também, em nome da Câmara Municipal, que orgulhosamente dirijo em democracia e em liberdade de voto, e também em liberdade de pensamento, vos peço que nos ajudem a todos e que contribuam para educar a nova geração, aquela que já cá está e outros que venham, para que nós sejamos o testemunho do que foi conquistado e que esse testemunho possa ser dado a todos os nossos jovens, aos nossos filhos, aos nossos netos, e que todos possam continuar a sentir o mesmo orgulho que nós sentimos hoje e que daqui a 44 anos continuem a trabalhar e a defender este dia como se de uma criança se tratasse. Meus amigos, há 44 anos que o nosso país deu um passo gigante nas questões da liberdade, da democracia e dos direitos. Essas questões não são exclusivas do nosso Portugal, pois outros países tiveram também outros movimentos, outras situações que lhes são queridos a eles, tal como o 25 de Abril nos é querido a nós. O trabalho feito para conseguir atingir este patamar não levou dias, não levou meses, levou anos e espero que continue a levar anos a educar a nova geração para que nunca percam o que outros antes de nós conquistaram e aquilo que nós todos os anos tentamos manter e todos os dias preservamos. A importância do trabalho feito lá atrás, dessas conquistas, é nitidamente reconhecida pela repetição e pela criatividade que o nosso povo dá a esta data que atrás já mencionei. Mas mesmo depois de muito se falar, de muito se estudar e de muito se escrever sobre o 25 de Abril, os caminhos que esta data abriu não estão ainda concluídos. Bem pelo contrário, existe ainda um longo caminho a trilhar. Um caminho ainda mais sinuoso e cheio de diferenças, porque estamos a lidar com novas gerações que não têm a experiência nem a convivência daquilo que foi o antes do 25 de Abril. Sim, os problemas de hoje já não são os problemas de antigamente. As necessidades de 74 já não são atuais. Os contextos de outra hora deram lugar a novos contextos, a novos desafios. E, acima de tudo, porque não podemos olhar para os nossos cidadãos, nem para o nosso país, com os mesmos olhos que olhámos há 44 anos, ou com os mesmos olhos que temos olhado durante estes 44 anos. Mas o conceito da liberdade, o conceito e a vontade de ter democracia nas nossas vidas, nas nossas organizações, são e continuarão a ser os mesmos. O que muda, de facto, são as vivências. Muda o nível de educação. Mudam as pessoas. Mas para que essas pessoas que mudam continuem a fazer
a mudar e a fazer mudar aquilo que faz falta, todos nós temos que manter a data do 25 de Abril com o mesmo espírito de juventude, respeitando e ensinando a respeitar, tal como fazemos com todos os patrimónios valuosíssimos, tal como fazemos com a nossa vida, com os nossos conceitos, com as nossas ideologias, sempre com orgulho daquilo que conquistamos e que temos no nosso dia-a-dia como sendo nosso. Bem-ajam a todos vocês, viva o 25 de Abril, viva a nossa democracia, viva o Conselho de Almodóvar, viva Portugal! Agradecer também o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal e, encerrando a ordem prevista para hoje, vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almodóvar, Francisco Alves. Muito obrigado a todos por terem comparecido nesta Assembleia da Assembleia Municipal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, excelentíssimos Srs. Representantes das instituições civis, militares e religiosas, excelentíssimos Srs. Convidados, minhas senhoras e meus senhores. Vos posso eu dizer do 25 de Abril que ainda não tivesse sido dito. Passaram já 44 anos desde que os capitães de Abril nos entregaram de mão beijada uma liberdade que não cabia no nosso imaginário, uma liberdade que não integrava o nosso léxico comum, uma liberdade que todos desconhecíamos, mas que abraçámos de braços abertos. E certamente que ao longo destes 44 anos já tudo foi dito o que havia para dizer. Ou talvez não. Assim, me perdoem a liberdade que tomei neste dia da liberdade, de num evento desta importância, vos dirigir as palavras que provavelmente nunca vos diria e que nem por certo esperaria. Como cristão que sou, e que nessa qualidade livremente aqui me apresento perante vós, como da mesma forma livremente me poderia apresentar se começasse qualquer outra religião, foi esta toda uma das grandes conquistas de Abril, a liberdade religiosa. Dizia eu, como cristão que sou, habituei-me nas homilias a ouvir o sacerdote iniciar as suas leituras aos fiéis com a introdução naquele tempo. E é dessa forma que vou iniciar a minha intervenção, com as palavras que afinal vos direi, até mesmo sem esquecer a figura distinta, a parábola, que habitualmente está associada a essas leituras litúrgicas. Naquele tempo, antes do 25 de abril de 1974, havia um jovem, igual a tantos outros jovens daquele tempo, que vivia a vida, umas vezes de uma forma tão diversa e intensa como se não houvesse amanhã, outras vezes de uma forma tão banal e rotineira como se estivesse parado no tempo, naquele tempo. Como muitos outros jovens da sua idade, vivia a banalidade e a diversidade da vida que era possível viver naquele tempo e apenas se preocupava em divertir-se com os seus amigos, ter boas notas nos estudos, para corresponder ao esforço e sacrifício dos seus pais e não lhe faltar algum dinheiro para as rotineiras atividades e vícios próprios da juventude. No entanto, já naquele tempo, e apesar de alguma distância que ainda existia, uma preocupação ensombrava de quando em vez a cabeça do nosso jovem, tal como as cabeças de muitos outros jovens do seu tempo. A guerra colonial. Aquela terrível guerra, cujos relatos ouviam endurecidos e esclarecidos aos seus amigos mais velhos, por entre algum exagero próprio dessas ocasiões e muito realismo próprio de quem lá esteve e transportava em si essas vivências, nos relatava os horrores e os atos heróicos de uma guerra que não era a sua, de uma guerra cruel, injusta e que não lhes fazia sentido, mas para onde eles, meninos e moços, os levaram da casa dos seus pais e para onde os nossos jovens inevitavelmente iriam parar.
E eram estas lembranças, estes relatos de guerra, que por vezes atormentavam a memória dos nossos jovens, transportando-os para um cenário que não ousavam sequer imaginar. Mas a vida lá continuava alegre e rotineira, porque este dia vinha longe e agora, naquele tempo, o que importava era viver a vida e não pensar muito no amanhã. Depois, logo se viu. Mas um dia tudo mudou. Naquela manhã cinzenta de 25 de abril de 1974, estava o nosso jovem em sua casa a estudar, sempre acompanhado do som ambiente de música, uma das suas paixões, no seu rádio que sempre o acompanhava, quando de repente houve um impasse. A música parou, a canção mudou, a música deixou de ser aquela música que estávamos habituados a ouvir na rádio, e o nosso jovem, como que acordou da indolência dos seus estudos. Apurou o ouvido, deitou fora a concentração e ouviu, pela primeira vez, a canção que ia marcar o momentilho do resto da sua vida, do resto das nossas vidas. Aquela cadência, aquela passada, Tremula Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Coisa mais estranha. Uma canção sem música. Que canção mais sem sentido. Palavras tão esquisitas. Fraternidade. O povo é quem mais ordena. Pensou o nosso jovem numa primeira reação. Aquilo não se parecia nada com as canções da Simone de Oliveira ou da Madalena Iglesias, do António Calvário, do Quarteto de 111, dos Cheios, do Roberto Carlos. Que era afinal aquele desconhecido artista? Coisa estranha. Mas a curiosidade era mais forte do que o primeiro impulso de mudar o posto ou simplesmente ignorar. Mas à medida que a canção continuava, as palavras começavam a ganhar outro sentido. Um sentido que o nosso jovem, até então, ainda nunca tinha sentido. E continuou a ouvir aquela cadência. Aquelas palavras. Em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. E lá continuou a canção, sem música, cadente e compassada, revelando à luz do dia os novos valores de justiça, igualdade, fraternidade e liberdade que haveriam de nos acompanhar até os dias de hoje e aguçando cada vez mais a curiosidade do nosso jovem. Agora sim, tinha a certeza de que algo diferente e muito importante estava a passar. Deixou os livros e não mais naquele dia pensou nos estudos. Grudou-se à rádio, bebendo ociosamente todas as palavras daquela estranha canção e todas as novidades que iam seguir em cada dupla. E de repente, do nada, quando nada no seu limitado conhecimento do mundo fizesse prever, aparece nos mãos dos jovens daquele tempo uma liberdade que não sabiam ao certo o que fazer com ela, uma jovem liberdade que pela primeira vez permitia a cada um seguir o seu próprio caminho, ainda que para isso tivessem muitas vezes obstruído o caminho dos outros e atropelado a sua liberdade. E a partir dali, meus amigos, viveram-se intensamente todas as emoções que o nosso imaginário poderá imaginar que se viveu naquele tempo. Cometeram-se muitos atropelos, muitos abusos, muitas incoerências, próprios de uma jovem democracia que acabara de nascer e a nome de uma liberdade que não seria certamente a que os nossos capitães de abril mais desejam e pela qual arriscaram as suas vidas. Cometeram-se muitas injustiças, na procura de uma justiça que dita de popular se tornou séria e desigual e nos toldava o pensamento, desviando-nos dos valores de igualdade e fraternidade que Zeca Afonso aproveitava nas suas canções. Quem não se lembra das ocupações selvagens, das perseguições sem trégua, dos saneamentos e dos cercos à casa das pessoas, nossos concidadãos e nossos vizinhos, que de um momento para o outro passaram a ser uns desconhecidos entre os fascistas. Cometeram-se muitas asneiras, muitas imprudências, muitas leviandades, próprias de uma jovem democracia, que viu os seus jovens democratas fazer coisas que nem o seu mais fértil imaginário certo imaginaria, em nome de uma liberdade que até aí nos contemplávamos passou a ser sua. Quem não se lembra das barricadas à beira da estrada, completamente desarmados de armas e principalmente de bom senso?
numa suposta procura de armas na posse de pessoas alegadamente perigosas, revistando carros e casas com uma segurança que faria tremer de inveja doente, faria tremer de medo dos nossos pais, se ao menos imaginassem por onde nós andávamos. Certamente, muitos dos jovens daquele tempo se recordam daquelas façanhas, quantas vezes ainda hoje se questionam. Como foi possível? Mas foi um percurso difícil, sinuoso e titubeante, muitas vezes armadilhado, foi um aprender fazendo, foi um aprender a caminhar caminhando, mas que teve o condão de nos ensinar a viver em democracia, a conviver com ela, a conviver com os valores que emergiam: justiça, igualdade, fraternidade e liberdade. Foi uma aprendizagem ao longo da vida, até encontrarmos o rumo certo da vida em democracia. Como dizia o saudoso Dr. Mário Soares, o caminho faz-se caminhando. Também nós, jovens daquele tempo, fizemos o nosso percurso em democracia, inicialmente num ritmo mais acelerado, depois numa cadência mais pausada, aprendendo a caminhar lado a lado com ela e em nós sublimando os valores de justiça, igualdade, fraternidade e liberdade que ainda hoje nos acompanham, mas com os quais tivemos inicialmente alguma dificuldade de nos associar. E se ao longo destes 44 anos nem sempre conseguimos aplicar da melhor forma os valores que a nós passaram a radicar, e se muitas vezes tivemos a sensação, a certeza até, que a justiça, a igualdade e a fraternidade não são aplicados de uma forma justa, coerente e recorrente para todos, temos sempre o poder de usar a nossa liberdade para nos manifestarmos contra tais atos, temos sempre o poder de usar a nossa liberdade para nos indignarmos, liberdade essa que é, sem dúvida, um dos nossos maiores bens e uma das maiores, se não a maior conquista de abril. E é por isto, minhas senhoras e meus senhores, camaradas de tantas lutas, é por estes valores de justiça, igualdade, fraternidade e liberdade que os nossos capitães de abril lutaram e arriscaram as suas vidas, lutaram convictamente para que os portugueses tivessem uma vida mais justa, mais fraterna e mais digna. É por estes valores com que crescemos e nos habituámos a conviver. Vale a pena continuar a lutar, vale a pena não desanimar e vale a pena incutir aos nossos filhos e aos nossos alunos que não podemos deixar morrer a memória da Revolução de Abril, não podemos deixar morrer os valores de justiça, igualdade, fraternidade e liberdade, em honra da memória dos nossos heróis, dos nossos capitães de Abril. É esse o compromisso que temos com o nosso passado. Ainda que muitas vezes os discursos sobre justiça, igualdade, fraternidade e liberdade nos soem frequentemente a palavras outras, palavras vãs, diz-se uma coisa, pratica-se outra, temos o direito e o dever de lutar por esses valores, de exigir o seu cumprimento, porque os capitães de Abril deixaram-nos um legado que nós, todos nós, temos o dever de preservar e transmitir aos mais novos para que não morra nunca o espírito de Abril. O 25 de Abril terá de ser recordado sempre. É esse o compromisso com que o nosso jovem se envolveu e comprometeu, é esse o compromisso que acompanhou ao longo dos tempos, é esse o compromisso que nos cabe a todos nós. E como todas as histórias, tem uma moral da história. Com o 25 de Abril, aquela terrível, injusta e cruel guerra colonial acabou e com ela acabaram os pesadelos que naquele tempo ensombravam as memórias dos nossos jovens e dos seus pais. Saiu do rol das nossas preocupações e das nossas angústias, embora não da nossa memória coletiva. E os nossos jovens, hoje, 44 anos menos jovem, mais maduro, mais ponderado, tal e qual como a jovem democracia que ele conheceu naquele tempo, continua a viver a banalidade e a diversidade da vida que é possível viver neste tempo e continua a acreditar, a apregoar e a lutar pelos valores que desde aquela manhã de abril começaram a fazer parte do seu vocabulário: justiça, igualdade, fraternidade e liberdade, ainda que sinta que não raras vezes, muitas vezes mesmo, as suas palavras são como o sermão de Santo Antônio dos Peixes. Mas ainda assim, não deixa de lutar pelas suas convicções, pelos valores em que acredita e por aquilo que gostaria que os jovens de agora se erradicassem. Os valores que Abril nos legou: justiça, igualdade, fraternidade e liberdade. E é por este valor que vos peço, minhas senhoras e meus senhores, que não desistam de lutar, que continuem a lutar
porque vale a pena lutar esta luta. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Portugal! Com o discurso do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almodóvar, está concluída a ordem de comunicações previstas para hoje. Não poderíamos, contudo, dar por encerrada esta sessão sem passar a palavra à música, um papel tão importante que teve e carregado de simbolismo no dia 25 de abril de 1974. Para isso temos o prazer de ter connosco os Beira Serra e alunos do Grupamento de Escolas de Almodóvar, que já de seguida vão dar voz às músicas de abril. Antes disso, reiterar apenas o convite para que possam comparecer no almoço de confraternização que vai acontecer a partir da 1 no Parque de Merendas de Almodóvar. Deixar convite também para que possam ir ao segundo prémio município de Almodóvar, uma prova de saltos a cavalo que decorre no Picadeiro Municipal até ao final da tarde. Agora sim, tenho a honra de passar a palavra aos Beira Serra e, seguidamente, aos alunos do agrupamento de escolas. Muito obrigada.